Olá, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a terceira aula da unidade 14, na qual nós vamos estudar os infinitivos do Kal. Nessa aula nós vamos aprender apenas a forma dos infinitivos, a sua forma ortográfica, e não o seu uso. Na próxima aula nós vamos aprender como que os infinitivos do Kal, infinitivo construto e o infinitivo absoluto, são utilizados e como que nós traduzimos esses infinitivos, tá bom? Vamos começar então com o Kal infinitivo construto. Aqui está o Kal infinitivo construto. Você notará que existem duas características que vão distinguir o infinitivo construto dos demais verbos, das demais conjugações. A primeira é o sheva, aqui embaixo, e a segunda é o holem. Agora, uma coisa interessante é que o Kal infinitivo construto é idêntico ao Kal imperativo masculino singular. Isso ocorre apenas no tronco Kal, não será assim sempre com os demais troncos. E uma das maneiras que nós podemos distinguir é que frequentemente o Kal imperativo masculino singular terminará com um kametz he. Mesmo assim, aquela terminação com o kametz he acaba aparecendo com o Kal perfeito, terceira pessoa feminino do singular. Então, por isso que o Kal perfeito terceira pessoa feminino do singular tem aquele meteg, né? Que nós já falamos, o meteg. Mas voltando ao infinitivo construto, nós vemos aqui o infinitivo construto é idêntico ao Kal imperativo masculino singular. Outra característica desse infinitivo construto é que ele pode ser prefixado pelos prefixos que nós já conhecemos, o prefixo lamed, o prefixo bet e o prefixo kaf. Por isso, então, que ele é chamado de infinitivo construto, porque ele pode ser construído com esses prefixos, tá bom? E a última característica interessante do Kal infinitivo construto é que, ao contrário das outras conjugações, o infinitivo construto apenas será negado pela palavra bilti. Bilti é basicamente uma negação, significa não. Em vez, então, de usar a palavra lo, tá certo? Que nós já conhecemos, o infinitivo construto no Kal será negado pela palavra bilti. Lembre-se que o infinitivo construto é basicamente um substantivo verbal, tá bom? Continuando então, o Kal infinitivo absoluto. Como que o Kal infinitivo absoluto parece? Dessa forma aqui, katol, em vez de katol, como nós vimos com o infinitivo construto, o infinitivo absoluto tem um kametz, aqui embaixo, e um holem vav. Agora, o infinitivo absoluto não pode ser prefixado. Você não verá nenhum prefixo, nenhuma letra conectada ao Kal infinitivo absoluto. Por isso que ele é chamado absoluto, porque ele não pode ser construto. Tá bom? O Kal infinitivo absoluto também pode ser escrito dessa forma aqui, sem o holem vav, apenas com holem. A única diferença então entre o Kal infinitivo absoluto escrito dessa forma aqui e o Kal infinitivo construto é a aparência do kametz, tá bom? Lembre-se também que o Kal infinitivo absoluto é um substantivo verbal enfático, ou às vezes também pode servir a função de um advérbio. Bom, quando nós temos então um verbo lamed he, ou um verbo 3 he, que termina com a letra he, o Kal infinitivo construto sempre terminará com ot, ou holem vav e tav. Então, nós temos aqui, essa é a forma normal do Kal infinitivo construto. E se nós tivermos a raiz galá, né, gimel lamed he, essa raiz aparecerá como galot. Dessa forma aqui, o he vai desaparecer e vai ceder ao holem vav tav, tá bom? Essa sempre será a forma do Kal infinitivo construto com verbos lamed he, tá bom? O holem vav tav leva ao lugar do he. Agora, o Kal infinitivo absoluto nunca mudará. Então, nós já conhecemos que o Kal infinitivo absoluto pode aparecer tanto com um holem vav quanto como um holem. E quando nós temos então a raiz lamed he, o he não desaparece, o he continua ali, e nós veremos então o kametz e holem, ou kametz e um holem vav, tá bom? Então, galô é o Kal infinitivo absoluto
de galá. Vamos fazer então uma análise verbal, apenas para consolidar essas informações nas nossas cabeças. E vamos lá. Então nós já vemos aqui está o exemplo, aqui em cima, o tronco será kala, ainda não aprendemos outro tronco. E a primeira palavra é a palavra petoar. Petoar. Agora você notará que essa palavra tem um patar aqui embaixo, quase como se fosse entre o tav e o het. Por quê? Porque quando os verbos terminam com uma gutural, muitas vezes esse patar aparecerá. Esse patar é chamado de um patar furtivo. Ele vai aparecer no final simplesmente para dar um som ou dar uma pronúncia àquela gutural, porque é difícil dizer petor, tá bom? É mais fácil dizer petoar. Vocês podem ignorar esse patar furtivo, tá bom? Então, como que nós vamos fazer a análise desse verbo? Bom, não tem um prefixo, então pode ser um kal perfeito, ou também pode ser um kal imperativo, ou um kal infinitivo, não é? Nesse caso aqui, a palavra começa com um sheva e tem um rolem. Isso faz parte então da conjugação do infinitivo construto ou do imperativo. Se for o imperativo, será masculino singular, e a raiz é pe, tav, het. A próxima palavra é a palavra pikdi. Pikdi. Bom, vocês veem aqui que, mais uma vez, não existe um prefixo nessa palavra. Então, como que nós vamos fazer a análise verbal de pikdi? Bom, pode ser um kal perfeito, ou pode ser, mais uma vez, um kal volitivo. Como que eu vou descobrir se é um kal perfeito ou kal volitivo? Bom, começando aqui, nós vemos um hirek. O hirek não faz parte da primeira vogal do kal perfeito. Então, logicamente, esse será um kal volitivo. E qual é o único volitivo que nós sabemos que termina com hirek yod? O único volitivo no kal que nós sabemos que termina com hirek yod é o imperativo feminino singular, e a raiz é pe, kof, dalet. Tá bom? Pakad, de ele visita ou ele designa. A próxima palavra, mais uma vez, não tem um prefixo, zahol. Agora, vocês veem aqui que existe um rolem vav. O rolem vav já nos diz o quê? Que a conjugação dessa palavra será o infinitivo absoluto. Não existe nenhuma outra conjugação no kal que tem um rolem vav ali no lugar da segunda vogal. Tá bom? Então, o infinitivo absoluto não existe pessoa, gênero ou número. Por quê? Porque é um infinitivo. E a raiz é zayin, kaf, reish. Isso significa ele lembra. Tá bom? E agora, e se nós tivermos a palavra yizkor? Yizkor é fácil. Bom, existe um prefixo. Esse prefixo começa com yod. Então ele não pode ser segunda pessoa, não pode ser primeira pessoa. Ele será então um kal imperfeito ou jussivo, terceira pessoa masculina do singular, a raiz zahar. A próxima palavra é a palavra zahar. E agora vocês notam aqui a diferença então entre zahar, que começa da mesma forma que zahor, mas em vez de ter um rolem vav, tem um patar. Então zahar é um kal perfeito, terceira pessoa masculina do singular, da raiz zahar. Tá bom? A próxima palavra é a palavra yigdalu. Bom, à primeira vista isso parece um kal imperfeito, não é? Por quê? Porque tem um prefixo, tem esse sufixo u aqui, então parece um imperfeito ou jussivo, terceira pessoa masculina do plural. Mas tem uma coisa estranha aqui, não tem? A coisa estranha é o quê? É esse kametz. Em vez de ter um rolem aqui em cima, nós temos um kametz. Por que esse kametz está aqui? Bom, porque a raiz gadal é uma raiz de verbo de estado de ser. Então, realmente é um imperfeito ou jussivo, terceira pessoa, masculino do plural, e a raiz é a raiz gadal. E a única razão pela qual nós temos um kametz aqui e não um rolem é porque esse é um verbo de estado de ser. O próximo verbo é o verbo ekvara. Ekvara
tem um prefixo e tem um sufixo. Agora, esse sufixo é um kametz-he. Normalmente, o verbo que nós veríamos aqui, se fosse um kal imperfeito, seria o verbo ekvor, não é? Com aquele holem em cima. Mas nós não temos um holem, em vez do holem nós temos o sufixo kametz-he. Então, nesse caso, o verbo é um kal cortativo, e apenas cortativo, ele não poderá ser imperfeito. Primeira pessoa, claro, comum, claro, do singular. E a raiz é kaval, ou kof bet resh. A última palavra que nós vamos ver é a palavra kavra. Kavra. Agora, kavra não tem um prefixo, então será kal perfeito, não é? Porém, pode ser também um kal volitivo, principalmente um kal imperativo. Agora, se fosse imperativo, por que terminaria com kametz-he? A única conjugação no imperativo que termina... a única pessoa, gênero e número no imperativo que termina com kametz-he é o masculino singular, não é? Que às vezes pode terminar com kametz-he. Bom, então nesse caso, realmente, kavra, a sua conjugação será ou perfeita ou imperativo, terceira pessoa, ou se for imperativo, não terá uma pessoa, né? Porque imperativo é sempre segunda pessoa. O seu gênero será feminino, se ele for um perfeito, ou será masculino, se for um imperativo, e será singular nas duas conjugações, tanto no perfeito quanto no imperativo. E claro que a raiz é kaval. Agora, quando você estiver lendo um texto e ver uma palavra aparecendo dessa forma aqui, como que você vai traduzir? Como que você vai saber se a melhor tradução é um perfeito terceira pessoa feminina singular ou imperativo masculino singular? Bom, nesse caso nós temos que realmente seguir o contexto. É muito difícil existir um contexto onde exista uma ambiguidade entre onde você está falando de uma mulher do passado ou onde você está dando uma ordem a um homem. Não é? É estranho isso, então. Realmente o contexto determinará se é perfeito ou se é imperativo e determinará também a pessoa, o gênero e o número. Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Eu queria mostrar para vocês então o infinitivo absoluto e o infinitivo construto e queria fazer um pouco mais de análise verbal das demais conjugações que nós já aprendemos, mas que sempre precisam ser relembradas, né? Vamos continuar então na próxima aula com o estudo do infinitivo absoluto e do infinitivo construto. E depois disso, nós vamos ainda estudar o que nós chamamos de imperfeito consecutivo e imperfeito conjuntivo, e também o perfeito consecutivo e o perfeito conjuntivo. Mas isso ainda será na aula 5 dessa unidade. Por enquanto, é só isso. Até a próxima. Shalom.